Beleza, galera, estamos de volta aqui no segundo bloco. Primeiro nós falamos com Marcos Matheus, direto do Rio de Janeiro, sobre a arbitragem tocantinense. E como eu disse, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Não poderíamos passar o programa sem trazer uma mulher aqui para falar sobre um determinado esporte. Mas antes disso, a gente quer aqui dar as boas-vindas para Camila Furtado e, como diria, né, deixa ela falar o que ela faz, qual que é a profissão, mas ela vai falar de prova de 3 tambores. Tem um monte de coisa boa aqui que a Camila vai falar com a gente. Camila, seja bem-vinda aqui na TV Araguaia. Muito obrigada pelo convite, sempre muito bom estar podendo falar sobre o esporte, sobre a modalidade em si, que vem crescendo bastante, né? E eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, sempre a conversa rende, né? Exato. Queria que você comentasse aí, você que é uma especialista nessa prova de 3 tambores, e também, junto com seu marido, vocês têm um centro de treinamento, Isso. né? De equitação, desde criança até adulto, né? Para ensinar o pessoal a praticar essa modalidade esportiva. Fala um pouquinho sobre a modalidade, para que as pessoas saibam o que é os 3 tambores. 3 tambores é uma modalidade que foi criada já há muitos anos, é uma modalidade americana, né? Norte-americana. E a gente hoje tem o nosso centro de treinamento, que funciona na casa do nosso parceiro lá, o Dedé, que já tem toda uma estrutura adequada para receber os animais. E a gente trabalha com crianças de todas as idades, adultos, amadores, profissionais. Então, assim, para a gente é um prazer estar podendo ficar lá de cedo até a noite. Como as que aulas... é esse ensinamento? A gente começa à noite, né, à tardezinha, porque é muito quente, então sempre a Certo. gente preza pela qualidade de vida também do animal. Como a gente está num Correto. estado muito quente, né, a gente montar meio-dia, 1h, 2h da tarde, ainda é muito quente. Então, a gente começa a trabalhar a partir das 5h e o pessoal sempre procura a gente com um intuito básico. Eu gosto de cavalo. Então, a modalidade acaba que é uma consequência. Então, a pessoa gosta de cavalo, quer ter uma interação, nada melhor, por que não, né? Fazer um esporte voltado para a questão de estar utilizando o cavalo. Eu achei interessante ela falar uma coisa, ela usou a palavra interação. Sim. E essa interação entre o cavaleiro e o cavalo, que eu acho muito importante para uma prova igual a essa. Muito. Você tem que ter muita conexão entre os dois. Sintonia, entendeu? né? Muita conexão entre os dois para fazer a prova no menor tempo possível. Tanto Exato, é né? que o nome que se usa é conjunto. É o conjunto. O conjunto é a Camila e o Eltorinho. Então, não é o cavalo, não Mas é o a cavalo? competidora, é o Torinho Liu. É o nome dele também, que chique. É mais bonito que o nosso. Ele é um campeão, é o cavalo do meu Esse filho. branco, É esse branco ele, aí. é o tordilho nosso. Ele é o cavalo do meu filho, é um cavalo campeão. Meu filho arrasa nele, meu filho tá com 10 anos. Só que a prova dos 3 tambores em Barretos aí tá passando, é a prova de Barretos, né? E aí é só feminino, então fui eu que fui. Não, foi difícil, né? Isso aí, adorei ir no cavalo dele, ele é um Falei campeão. feminino, tem uma menina em Paraíso que foi campeã mundial, não foi? Foi a Jéssica. A Jéssica. Jéssica é uma Ela- grande referência dos 3 tambores. Isso, inclusive ela teve no programa com a gente lá na CBN. Aqui no Tocantins, vamos dizer assim, toda a referência que eu tenho, estou conhecendo você, a gente inclusive já entrevistei você lá na CBN, Aham. mas a Jéssica, a gente já fez pelo menos umas 50 matérias, tanto no meu site, Alô Esporte, quanto na própria Rádio CBN. Sim. E a gente sabe que a referência aí sempre foi ela. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra outras pessoas que estejam trilhando o mesmo caminho e sendo a referência principalmente aqui em Palmas, já que ela é de Paraíso. Sim. Fala, por que as mulheres estão sobressaindo mais nessa prova que os homens? Então, a prova de 3 tambores, ela é uma modalidade feminina, mas assim, hoje os homens são grandes campeões, temos vários treinadores, mas a criação da modalidade, ela foi voltada para mulheres, porque lá nos Estados Unidos, quando o pessoal ia, por exemplo, o Team Hope, que é o laço em dupla, que é uma prova, hoje também com mulheres competindo, mas uma prova mais direcionada para o público masculino, as mulheres meio que ficavam querendo participar e criaram a prova dos 3 tambores para elas envolverem também naquele Ótimo. público, né? Agora, eu queria que você aproveitasse, já que você está falando dos 3 tambores, como que é essa prova? Qual que é o tempo, limite?
Só para o telespectador saber, não, eu tenho que Entender. correr, passar pelo tambor e ter um tempo determinado para a gente poder. Quem fizer o menor tempo, claro que Isso. vai ganhar, mas como que é isso? O tempo ele é marcado por uma fotocélula de uma barreira a laser. Então, a partir do momento que você sai, são 3 tambores divididos numa pista, né, de areia. Você tem que fazer o contorno ali de 360 graus dos 3. Tem um percurso a ser seguido. E quando você sai para o primeiro tambor, você aciona a barreira. E quando você retorna do terceiro tambor, você fecha. Então, hoje, né, os recordes mundiais estão em torno de 16 e 100, 16 e 216 segundos e 100 milésimos. E assim, 200 milésimos e pouquíssima diferença de um para o outro. E você consegue fazer em que tempo? O meu melhor tempo foi 17.500. Não está longe, não, está Parece que não, né? Mas tem uma mas distância, né? É uma data. Assim. Tem uma distância, né, cara? Nossa, pra Baixar gente um segundo, 2 conseguir, segundos, né? fazendo o percurso, todo assim, o envolvimento, aquele conjunto que a gente falou no começo, né? O conjunto que você cria com o animal, aquilo, tudo, qualquer errinho, qualquer ponto, já vai crescer aí o seu tempo, alguns milésimos, que fazem toda a É diferença. bravo, né? Camila, bravo. aqui no estado do Tocantins, a gente tem várias federações. E nós temos a federação exclusivamente para isso, para essa Nós Nós modalidade? tivemos uma associação de 3 tambores e hoje nós temos o núcleo de 3 tambores. O núcleo ele foi recém-criado, mas já está em desenvolvimento para trazer justamente mais Adeptos. fomento para essa parte das provas. Por exemplo, hoje o Tocantins ele ainda está engatinhando nas provas, mas nós temos uma tropa muito boa, temos competidores muito bons, treinadores excelentes, pistas boas. Então, assim, tudo isso em comparação a estados mais velhos, né, em comparação com estados que já têm essa noção, a gente está indo muito bem, mas ainda estamos em fase inicial. E esse núcleo está vindo justamente para tentar dar um desenvolvimento nessa parte, E né? necessariamente você precisaria de três clubes para fundar uma federação. Sim. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas aqui, ou como funciona, são as associações e existe a Federação Nacional. Então, em nível nacional, eles já estão trabalhando nesse formato. Ou seja, para eles participarem de qualquer competição nacional, basta que tenha essa associação e indique para disputar as competições nacionais. Porque assim, existe hoje uma competição nacional, uma mundial que a Jéssica participou. Eu participei de 2 nacionais representando o estado e temos outros competidores, a Brenda Camargo, vários outros competidores que foram daqui do Tocantins representando para essas provas que são a maioria realizadas em São Paulo. Isso. Não é na capital, mas tem uma prova específica feita em São Paulo, que dentro dessa prova tem lá o campeonato nacional e o mundialito de 3 tambores. Legal. Né? Que aí a gente consegue estar indo e ver também de perto essa realidade, como que funciona. Você já volta de lá com outra cabeça, você já quer colocar o seu animal também para essa prática lá fora. Por isso que é tão importante, por exemplo, uma prova como Barretos. Você ir com o animal do Tocantins, com o seu treino do Tocantins, as pistas do Tocantins, você ir para Barretos e entrar numa semifinal, pra gente é muito gratificante. Aproveitar que nós vamos falar um pouquinho de dinheiro, premiação. Uhum. Depois eu quero saber quanto que custa um cavalo para poder participar. Tá. Mas responde primeiro, fazendo um favor, a questão de premiação. Você já está há vários anos participando de competições, não só aqui como fora. O que você poderia dizer para o nosso público? Você já ganhou bastante dinheiro, já ganhou moto? O que você ganhou Olha, nesse meio? Pra questão do Ganhou o marido. Ganhei o marido, treinador. Ó. Lá dentro, Treinador, tá vendo? Olha, dentro das pistas. Quando a gente começa, a gente até fala assim para os alunos, né? Não pensa em retorno financeiro. Porque o gasto com o animal, a gente preza muito pela qualidade de vida desse cavalo. Então, o cavalo, ele come do bom e do melhor, o treino dele é excelente, a baia dele é impecável. Então, tudo isso é o primeiro lugar. É custo, né? É custo e é um custo alto. Então, assim, se a gente for abater o que a gente ganha em premiação, lucro, tem muita prova que dá lucro.
né? Certo. Então, assim, a gente tem provas que, dependendo da premiação, você vai lá no primeiro, num quarto, num quinto lugar, você sim consegue reverter. Ah, não, consigo abater o valor que eu gastei e consigo ter um lucro. Eu fui numa prova na Bahia, que fui representando o estado, e corri todo o campeonato da Bahia, ganhei a prova como na categoria feminina, e aí lá eu tive um lucro legal. Aí conseguiu Aí a gente abater. consegue abater e tudo, mas assim... Mas no a- geral, assim, de cabeça. No geral, como a gente compete muito no Tocantins, pela questão da distância, para eu correr uma prova em São Paulo, eu tenho um deslocamento gigante. Como né? é que é E o aí a gente deslocamento corre desse muito aqui. cavalo, por exemplo? É no caminhão ou no trailer. E aí, por exemplo, Ai. tudo isso é um gasto. Pra gente, se eu tivesse competindo, por exemplo, no tempo que eu tô já ativa como atleta, em São Paulo, em Minas, no Paraná, com certeza eu teria um retorno financeiro Sim. bem maior. Mas como aqui nós estamos começando, mas estamos indo bem, o nosso retorno ainda não tem, assim, tanta parte lucrativa. Agora, respondendo a pergunta, um cavalo para poder disputar umas provas dessas, você tem um valor aproximado assim de quanto Tenho. seria? Varia muito, porque a gente até presta assessoria para compra e venda de animais, né? Eu e meu marido. Mas, assim, vai depender muito da realidade do cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna de 5 anos de idade. Eu não vou pedir para o pai dela, ou o pai dela não pode comprar um cavalo que vai dar correr com tempo de 17, de 16. Sim. A criança não vai Sim, conseguir. sim, lógico. Não é a realidade dela. Não é a realidade dela. Agora, eu posso pegar um adulto, não, Camila, eu já treino, já tenho tempo, eu já tenho uma noção, eu corro bem e eu tenho um orçamento X para pagar. Hoje, um cavalo bem treinado, correndo na mão de um amador, que no caso, eu e meu filho, correndo na mão de um cavalo bem treinado, que tem uma condição de ir lá correr com 17, é no mínimo 100 mil. Abaixo disso é bem complicado achar. Acha na mão de treinador, por exemplo, faz toda a diferença. Um treinador, o meu marido, tocando um animal, né, que vai apresentar um animal, ele tem muito mais técnica do que um amador. Sim. Então, se o pai vai comprar um cavalo que está na mão de um treinador e botar um amador em cima, o trabalho e o resultado não vai ser o mesmo. Totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Por isso que o cavalo de amador, hoje, ele é mais valorizado. Agora, você E documento pega- também. Documento de cavalo também Obrigatório. valoriza. E outra coisa, você pega o cavalo potro, por exemplo, tá? Aham. E transforma ele num cavalo profissional, igual a esse, também é um custo alto para você chegar lá e o treinamento. Seu marido faz esse tipo de treinamento? Ele faz a base, né, de doma racional. Isso, Ele é isso pega aí. desde a base, então ele inicia o animal na base, doma racional. Fez a doma, também varia muito de animal para animal. É igual a gente. Sim. Eles têm índole, têm dificuldades e facilidades. Categoria de base. Então, É isso mesmo. Categoria de base. É isso mesmo. Então, assim, tem animal que com um mês ele já mostra um resultado incrível. Nossa, não, é um potro, mas eu consigo colocar uma criança em cima de um potro que a gente não esperava ter tanto resultado. E ao mesmo tempo nós temos animais que têm um grau de dificuldade muito maior. Que às vezes você demora meses, anos para conseguir ter um resultado bacana. Agora, em relação a esse curso, para o pessoal que está começando, ou até mesmo aquele que vai começar um pouquinho mais tarde, né? Resolveu agora, de última, não, eu quero praticar essa modalidade. Como que é feito, onde é feito e diga aí se tem telefone. Hoje, tudo. a gente tem vários centros de treinamento em Palmas, graças a Deus, né? Tá crescendo bastante, não só nível de aras, né? De criação de cavalos. Tem realmente treinadores e pessoas e criadores envolvidos com o esporte. Isso é muito bom pra gente estar crescendo junto. Mas hoje, no nosso CT, eu falando do meu CT, Sim. lá a gente tem aulas de segunda a quinta-feira, são 2 turmas, uma segunda e quarta, são 2 vezes por semana, né? Segunda e quarta, e terça e quinta, sempre de tardezinha, a partir das 5 da tarde. E nós cobramos R$350 por mês, né? Então, assim, esse custo já inclui o cavalo, o nosso equipamento, e aí é para essa base, para quem, como o senhor falou, vai começar, né? Vai ter uma base de equitação, e aí depois, vai começar a fazer 3 tambores. Nós temos cavalo para pessoa que nunca montou, e para pessoa que já tem uma noção, e para quem já quer correr. Só que o que a gente indica não, eu comecei, eu tenho 1 ano treinando com o Paulista, com a Camila, e eu tô querendo ser atleta, eu quero competir, eu quero ir pro Barretos, quero ir pra Jaguariúna. Aí a ideia, o legal é você comprar um animal.
Aí você pode comprar um animal. Não precisa ser um cavalo caro, né? Que o pessoal assusta. Não precisa. A gente tem cavalos, Mas de muitos repente vocês podem fornecedores. até alugar pro cara Sim, lá tem o dentro. arrendamento de animais, Isso. né? Que às vezes a pessoa vai, eu não posso comprar um cavalo, mas eu posso arrendar um. Ah, Camila, eu tenho 15 mil, 20 mil para comprar um cavalo. A gente consegue achar um cavalo que, claro, vai iniciar essa trajetória, né? E depois a pessoa vai sentir, sim, E aí, a Miguel, vai necessidade de comprar um um cavalo ou campeão. não? Não, acho que Não não vai dá, lá? né? Na minha idade já não dá mais, não. Tá Deixa quieto, né? Mas, mas é importante, a gente tá brincando aqui, é uma modalidade muito legal e a gente torce para que realmente cresça aqui no Tocantins. E a gente vê, né, pessoas como você, a própria Jéssica, outras pessoas que a gente já trabalhou, tem já várias comentou, pessoas. né? E a gente percebe, inclusive, a filha do Marcelo Miranda era uma das Sim. especialistas, Era né? assim, correu com a gente, a Marcela. Marcela. Eu Morreu tenho um com a sobrinho gente. neto que também Isso. mexeu com isso aí, o João O Vitor pessoal gosta Rezende. muito. João João Vitor Vitor. também é da minha época. Eu sou a titia dos três tambores. Eu conheço esse legal. ponto. Fora os três tambores, você é jornalista, é isso? Sou Conta jornalista. um pouquinho. Aproveita aí que é o Dia das Mulheres hoje. Nossa, sou jornalista, sou dona de casa, sou Que mãe, sou Mãe de quantos filhos? Sou mãe de um menino de 10 anos. 10 anos. Mas sou jornalista e voltada para a questão do rural. Né? Já fiz assessoria de comunicação na política. Depois que eu terminei, eu fiz uma especialização para comunicação rural, justamente pensando nesse envolvimento que eu sempre tive com o campo. Não é só os três tambores que me atraiu, foi uma consequência da minha paixão pelos cavalos. Que eu nasci, fui criada no meio de cavalos, sempre gostei, fiz comunicação, porque também gosto, acho que tá óbvio, né? Tá na raiz. Eu gosto, sempre gostei de comunicação. E aí eu pensei em unir, né, o útil ao agradável, E deu coloquei certo. comunicação e me especializei no rural. Então hoje eu trabalho esporadicamente, fazendo leilões, parte de mídia, né, sempre voltado Legal. para esse público. Que bom, hein, Miguel? Você sabe que esse canal aqui, essa TV, Aham. a TV começou no agro. Então, Ela é a base da TV, dessa TV é agro, né? Exatamente. O E é forte, César, né? César Forte. Halum E não começou para, né? ele começou essa TV através do agro e aí começou a se expandir e tal, e já pegou esporte com a gente, e tem outros assuntos, né? Que estão encampando toda a parte da TV. Mas é interessante que a gente nos convidou para fazer a parte esportiva e nós estamos aqui trazendo o pessoal que mexe com esporte. No caso você, no caso de outros profissionais nessa área de esportiva. Camila, comenta sobre essa ida sua para Barretos, que era o maior sonho da sua vida, Era. né? E de repente a gente está vendo Qual essas foi a imagens. sua classificação em Barretos? olha, eu fui pra semifinal. Tá vendo? E eu Nossa, derrubei, semifinal. no vídeo dá pra ver, eu derrubei o primeiro tambor. Se eu não tivesse derrubado o primeiro tambor... eu vi que você derrubou mesmo. Tá vendo? Aí eu fui, mas o meu tempo foi o melhor tempo da noite. Então eu ia no primeiro dia... Aí, ali, olha lá. Ah lá, derrubei o primeiro tambor, tá vendo? Ai, que coisa. pena, hein? Passou Não, muito que próximo, pena, né? muito próximo. E foi a primeira vez que eu fui competir no cavalo do meu filho. Então eu já fiquei Perdeu o super chapéu. feliz. Perder o chapéu faz parte, né? Esse não tem penalização, não. Não tem, graças a Deus não tem penalização. Mas assim, eu sempre quis ir pro Barretos. Acho que o Barretos não é um sonho meu, mas é o sonho de muitas competidoras que participam. Quando eu fui agora, a gente foi até com uma aluna nossa, que é amadora, iniciante, e ela também foi para semifinal. Então, pra gente foi, além de Camila como competidora, eu como dona do CT, tá levando uma aluna nossa que foi para dentro do buraco, né, que é a Arena, Isso. junto com a gente, entrou na classificação, pra mim foi assim, Quando um você tá lá, sucesso em dose quando dupla. você tá naquela arena ali, você vê o público, até pelo fato de ser surreal. a referência, né, do... Não, vamos dizer assim, que é o Brasil, no Brasil é Barretos, né? Como que é? É Barretos. É assim, até desde a entrada. A gente filmou tudo, né? Então, assim, a gente entrando na arena, na hora que você entra na arena, você escutar um locutor que você sempre assistiu, né? Te chamando pelo seu nome, pelo nome do seu cavalo, é realmente, assim, Coisa de outro incrível. mundo, né? É incrível. E, Poxa. assim, quando eu vi que no primeiro dia, porque são 3 dias de classificatória, é muito concorrido, as melhores estão lá. E no primeiro dia, quando eu entrei para as 10, porque só classifica no primeiro dia 10 semifinalistas. E aí eu entrei para as 10 no primeiro dia, e se eu não tivesse derrubado o tambor, eu já teria ido direto para a final, com o melhor tempo da noite. Então, Você vai voltar lá e vai vou fazer com esse sucesso. certeza, já, esse ano já está agendado. Camila, estamos em cima da hora, mas eu queria aqui parabenizar o seu Muito trabalho, obrigada. né? E é uma modalidade que a gente vai continuar
dando espaço aqui, com certeza, Que bom. você, seu marido, outras pessoas relacionadas a esse esporte. Ótimo. As portas aqui estarão abertas para a gente falar muito mais ainda nos próximos programas. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço e com certeza pra gente vai fazer total diferença, tá? Sempre falando do esporte que a gente ama. Legal. Miguel Dinegri, você pode, agradecer- você pode sair e agradecer pegar seu cavalo e ir embora. Agradecer principalmente ao Rui Neto, que foi um contato que eu tive com o Rui Neto, pai dela. Eu tive... A nossa caricatura, quem vai fazer é o pai ele dela. é chefe disso. Entendeu? Ele é Nossa, craque Nossa, ele nisso. desenha demais. Então, tá em casa. Tá em casa. Tá em E casa. eu, nesse contato, eu falando dos filhos, não sei o que lá e tal, e falando da Camila, eu perguntei da Camila, não, tá fazendo traz tambores e não sei o que lá e tal, eu pá, liguei o fato, vamos puxar pro canal pra Como gente diz, conversar. é esporte. Não, Esporte, que bom. lógico. Adorei Que o bom. convite. Então, Legal. Dá um abraço no seu pai, na sua Muito mãe lá. obrigada pra vocês. Beleza. Legal, Muito para nós é um obrigada. prazer receber você, certo? Miguel, tem que ir pro intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta e vamos até o final aí. Então, um abraço, até daqui a pouco. Vamos lá, então.